Vamos iniciar o estudo de hoje com as palavras do Senhor Jesus, contidas no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 35. Eu falarei por meio de parábolas, explicarei mistérios escondidos desde o princípio dos tempos. O apóstolo Paulo também se referiu por duas vezes, falando aos Colossenses, aos mistérios, ao mistério. Que mistério é esse? Mistério é o propósito eterno de Deus. É a salvação dos seres humanos, judeus e gentios. Veja o texto de Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O que era o mistério? O mistério era Cristo, Cristo em cada uma das pessoas, a esperança da glória. Paulo escreveu sobre esse mistério do propósito eterno de Deus que ele havia predeterminado para a nossa glória antes dos princípios das eras, conforme 1 Coríntios 2, 7. Isso foi revelado a nós por meio do plano da salvação. Pedro descreveu essa verdade como algo que os profetas haviam previsto e os anjos desejam contemplar. Esse plano estabelecido antes da fundação do mundo, conforme 1 Pedro 1,20, e guardado em silêncio desde os tempos eternos, foi plenamente revelado por meio da vida, morte e ressurreição de Cristo. Veja 2 Coríntios 3,14, porque este véu só pode ser removido por meio de Cristo. Qual é o véu? O véu que escondia o mistério da salvação. Esse véu foi removido através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Foi revelado por Cristo. O apóstolo Paulo esclareceu aos Efésios os aspectos do plano da salvação, o mistério de antes da fundação do mundo. Vamos ver o primeiro texto, Efésios 1, versos 7 a 10. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que é a redenção? É a justificação. E a remissão dos pecados é o perdão dos pecados. Feito isso tudo através da graça. Da graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e providência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual é o mistério? O mistério de Deus revelado em Jesus Cristo. Na dispensação, qual dispensação? O modo de Deus organizar as coisas. O Senhor organizou as coisas de modo a, na plenitude do tempo, quer dizer, no momento certo, no devido tempo, esclarecer o mistério da salvação. Em última análise, todas as coisas no céu e na terra serão reunidas em perfeita unidade em Cristo. Esse foi o foco da oração de Jesus em João 17. Embora o modo como isso aconteceria fosse um mistério naquela ocasião, agora foi revelado por meio do Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A vida do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo, Jesus já tinha nascido, vivido, morrido e ressuscitado e voltado para o céu. Agora, então, o mistério estava desvendado. Veja ainda Efésios, novamente o apóstolo Paulo falando, Efésios 3, versos 3 a 6. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O Espírito Santo estava agora revelando aos apóstolos, aos discípulos, o mistério do Senhor Jesus, o mistério de Deus. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Qual era a outra face desse mistério? A salvação era para toda a humanidade. A salvação não era somente para judeus, como havia sido
até o Velho Testamento, como havia sido pregada até o Velho Testamento. Mas agora a salvação através do Senhor Jesus Cristo era universal. A obra da salvação por amor de criaturas imerecedoras, ou seja, o mistério da salvação graciosa, deverá ser objeto de estudo por toda a eternidade. Durante toda a eternidade estudaremos para compreender melhor, porque Deus nos amou tanto a ponto de entregar Jesus, o tesouro inestimável do céu, para a nossa salvação. No entanto, sabemos que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais em si mesmos, mas para aqueles por quem ele morreu e ressuscitou. Assim, todos os que creem em Cristo, judeus e gentios, compartilham igualmente das promessas de Deus por meio do Evangelho e são reunidos em um único corpo, a Igreja. Colossenses 1, 27. O mistério foi dado a conhecer aos santos a riqueza da glória desse ministério aos gentios, isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo habitando no coração de cada crente pela fé. Cristo em vocês refere-se à presença de Cristo habitando em nosso coração pela fé. Essa união espiritual com Cristo nos permite mesmo agora nos assentarmos nas regiões celestiais e experimentarmos os poderes do mundo vindouro, conforme Hebreus 6:5. Por meio da presença de Cristo em nossa vida, ele já está começando a nos unir ao céu. É o Evangelho atuando em nosso coração, que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Veja, irmãos, a presença de Cristo no nosso coração já começa a nos unir com o céu. Que bênção maravilhosa, irmãos. Que bênção que nós não podemos pagar de maneira nenhuma. E essa bênção é dada pela graça. Nunca poderíamos adquirir essa bênção, mas a recebemos graciosamente, graciosamente pelo sangue do Senhor Jesus. Essa é uma realidade presente. O Senhor nos chama para participar do seu povo, o Senhor nos chama para participar da igreja, do seu corpo. E por meio da presença de Cristo em nossa vida, ele já está começando a nos unir ao céu. Já percebeu, irmãos, que você está começando a se unir ao céu? Que eu estou começando a me unir ao céu? Que graça, irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa entender dessa forma, que a gente possa viver dessa forma e que a gente possa louvar e ser grato a Deus por tão grande bênção.